Bom dia para você que está em casa. Hoje nós vamos falar dos problemas causados pelo ar seco, com as altas temperaturas e baixa umidade do ar, o que pode provocar vários problemas de saúde. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre pneumologia. Participe pelo twitter.com/patendimento, tudo junto, prontoatendimento@tvcultura.com.br e facebook.com/prontoatendimento. Para conversar com a gente sobre o tema, está aqui o Dr. Mauro Gomes, que é médico da Sociedade Brasileira de Pneumologia. Bom dia, Dr. Mauro. Tudo bem? Bom dia, Patrícia. Tudo bom? Muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Prazer estar aqui. Em São Paulo, não chove há mais de um mês. Durante a tarde, a umidade relativa do ar na cidade tem estado por volta de 20% e a capital entrou em estado de alerta. A última vez que choveu em São Paulo foi no dia 18 de julho. Mais de 30 dias depois, a umidade relativa do ar não para de cair. Com esse tempo seco, mais partículas ficam em suspensão no ar e são inaladas pelas pessoas. Tenho me sentido muito mal, né? Porque eu tenho labirintite, pressão baixa e eu tenho desmaiado direto por conta do ar seco. Esse clima favorece a ocorrência de problemas respiratórios e infecções, principalmente entre crianças e idosos. Se você estiver no grupo da população que pode escolher caminho e horário, saia em horários que não são dentro da secura ou tenda a mudar caminhos alternativos. E basta circular um pouco por São Paulo para saber como a população está lidando com esse nível de umidade típico de deserto. Eu sinto ardor nos olhos, ainda não estou fazendo nada para remediar isso, mas ouvi dizer que pingar soro fisiológico na vista pode ser uma coisa boa. Eu, assim, normalmente não sou rouco. Agora eu vi, ultimamente estou ficando meio rouco, né? Principalmente a respiração, que o nariz fica muito seco e a garganta também, fica pegando o dia inteiro. À noite, né? Difícil para dormir demais, você tem que estar colocando coisas, tomando bastante banho e bastante água para poder melhorar o clima em casa. Então, Mauro, a gente viu aí na reportagem, todo mundo tem alguma coisa para dizer, né? Algum efeito que está sentindo desse ar seco. Quais são os principais problemas que essas condições do ar causam na nossa saúde? Essas condições de ar seco, com o aumento da poluição, causam principalmente problemas em quem já tem alguma alergia respiratória. As pessoas que não têm alergia vão sentir algum incômodo, como foram citados aí, irritação na garganta, nos olhos, um pouco de irritação no nariz, sem maiores consequências. No entanto, quem tem problemas alérgicos, e numa cidade como São Paulo isso é bastante grande, pelo menos no Brasil estima-se que 30% da população tem algum tipo de problema alérgico, e atingindo a área respiratória, rinite, asma, essas pessoas vão sofrer muito mais, porque vão estar mais sujeitas a entrar em crise por essas doenças. E crianças e idosos sofrem mais? São especialmente preocupantes os casos? Todos sofrem, né? Todos sofrem. Tem estudos realizados, tem um estudo da Unifesp realizado que nessa época do ano aumenta muito o número de internações. No Hospital Samaritano nós observamos também que aumenta muito o número de internações nessa época. Nesse estudo que eu citei anteriormente da Unifesp, há um aumento de internações de crianças e ao contrário do que poderia se imaginar, acima de 65 anos, não. O número de internações também foi muito maior entre os 30 e os 60 anos de idade. Então, todos estão sujeitos a sofrer. O que ocorre nessas faixas etárias entre crianças e idosos são as consequências de infecções, porque isso é uma porta também para infecções respiratórias. E essas crianças e os idosos são mais suscetíveis às infecções, então eles internam mais com quadros de, por exemplo, pneumonia. Então tem que ter um cuidado especial, assim, um cuidado maior ainda com as crianças e com os idosos. Sim, principalmente com essas faixas etárias, onde a imunidade já apresenta alguma debilidade, a criança ainda não tem imunidade totalmente desenvolvida. E o idoso já cai um pouco a imunidade natural. Então, os riscos de complicações por infecções são maiores nessas faixas etárias. Tá certo. Vamos então para as perguntas dos telespectadores. A Paula, de Osasco, ela diz: meu filho de 4 anos tem asma e tem tido muitas crises por causa do tempo seco. A gente estava falando das crianças, né? Ela pergunta o que fazer para tentar minimizar ou prevenir as crises. A asma é uma doença que há necessidade de se ter o controle durante todo o período do ano. A asma é uma inflamação que dá na parede dos brônquios. Então, o que ocorre muitas vezes é as pessoas acharem que a asma tem que ser tratada só no momento da crise. Se fizer o tratamento durante todo o ano, com medicamentos para desinflamar os brônquios
isso vai evitar as crises. E nesses momentos de tempo mais seco, ou de inverno, ou de maior poluição, vai minimizar os riscos de entrar em crise. Então, o principal seria tratar a asma mesmo fora do período de crise para se minimizar esse risco durante esses períodos de maior gravidade. E aí, nesses períodos, tem que ter algum cuidado especial? Não. Os cuidados especiais são os cuidados válidos para todo mundo. Melhorar a umidade do ambiente, higienização doméstica para se evitar a poluição de dentro de casa, cigarro, presença de animais em casa, manter os ambientes bem ventilados, hidratação, como foi citado, as medidas gerais que valem para todo mundo. Pergunta agora do Otávio, de Guarulhos. Ele pergunta se é verdade que usar remédios para umidificar o nariz pode causar problemas. Não, o que causa problemas de medicamento aplicado no nariz são aqueles remédios para dilatar as narinas, aqueles vasoconstritores que simplesmente melhoram momentaneamente a passagem do ar. Existem medicamentos próprios para quem tem rinite alérgica, provavelmente ele tem rinite alérgica, ele precisa fazer, como a asma, o tratamento continuado da rinite para diminuir essa inflamação das narinas. Existem remédios próprios para se usar diariamente para tirar essa inflamação. A aplicação de soro fisiológico no nariz para hidratar, para umidificar, não traz risco nenhum. E deve se aplicar, então? Pode se aplicar, sem problemas. Sem limite, quanto for necessário. Exatamente. E é comum o nariz sangrar nessa época, não é? Principalmente em quem tem já o problema crônico, o problema da rinite alérgica. Então, o ar seco, já com maior poluente, como vocês mostraram na reportagem, é um fator irritante para essa mucosa que já vem inflamada. Então, o risco dela sangrar, porque ela já está inflamada, é muito maior. A pessoa que não tem problema prévio, dificilmente vai sangrar esse nariz. E o soro fisiológico no nariz é uma medida saudável para se minimizar o risco disso. E no caso do sangramento, tem alguma orientação? Se tiver um sangramento, estancar o nariz, se isso não passar em 2, 3 minutos, tem que ir no pronto-socorro para ver o que ocorreu. Mas, geralmente, se tampando o nariz, 2 minutos, isso já é suficiente. Já é suficiente. A pergunta da Zélia, de Diadema. Ela diz que ela tem colocado baldes com água em casa para melhorar a umidade. Aí ela diz, como temos problemas respiratórios na família, fico muito preocupada. Ela pergunta, é melhor comprar um umidificador ou o resultado é o mesmo? Ela pergunta, é verdade que colocando também um ventilador melhora o resultado? Essa questão do balde em casa, da toalha molhada, é muito polêmico, porque não tem nada de base científica para se fazer isso daí. Conversando até com pessoas entendidas na área de meteorologia, eles questionam muito se colocar uma vasilha de água, um balde de água dentro de casa vai criar um nível de umidade suficiente para se prevenir problema respiratório. Você tem 60% de umidade do ar, talvez você precisasse ter uma piscina dentro do quarto e talvez isso não seja possível. A toalha, desde que ela esteja estendida, teria que ser um volume grande de toalhas. Então, é muito difícil se estabelecer se essas medidas são realmente efetivas. Parece mais uma lenda urbana do que realidade. O umidificador talvez seja uma alternativa mais viável. Agora, a pessoa deve ter um cuidado com o umidificador, porque manter o umidificador o tempo todo ligado pode criar uma situação de umidade que aumente a proliferação de fungo nas paredes, no tapete, se caso tenha o tapete, no sofá, na cama e etc., o que também não é bom, vai agravar o problema respiratório. Então a gente recomenda que se ligue o umidificador 40 minutos até 1 hora e depois desligue. Não mantenha o tempo todo ligado o umidificador para evitar essas complicações. Isso que ela perguntou de ventilador, tem alguma? O ideal é manter o ambiente bem ventilado, né? Janelas abertas para circular o ar talvez seja o mais eficaz. Se você colocar o ventilador, manter a janela aberta para que circule o ar, tudo bem. Só exclusivamente o ventilador não tem o porquê, porque o ar precisa ser umidificado, né? E o ventilador simplesmente vai circular o ar. Certo. A pergunta da Valéria, de São Bernardo do Campo. Ela quer saber se o risco de contrair doenças transmitidas pelo ar aumenta em dias de baixa umidade. O que aumenta o risco de transmissão de doenças pelo ar? Aí a gente está pensando que vai ser transmitido um vírus, uma bactéria de pessoa a pessoa. É um ambiente fechado e mal ventilado, né? Simplesmente pela baixa condição atmosférica, não. Agora, um ambiente fechado, as pessoas aglomeradas, mal ventiladas, isso sim. O que o ar seco, a poluição vão propiciar é um maior grau de inflamação nas vias aéreas, o que pode propiciar, se uma bactéria, um vírus entrar em contato, a rápida proliferação deles, e aí por isso o maior número de gripes, sinusites nessa época. A pergunta é da Laís, aqui de São Paulo. Ela diz que ela percebe que quando o tempo está muito seco, ela acorda com o nariz entupido, congestionado e também sente muita dor de cabeça. Ela pergunta se a baixa umidade do ar pode causar os mesmos sintomas que um resfriado.
Provavelmente, ela deve ter alguma alergia que não foi diagnosticada ainda. Ela deve ter uma rinite alérgica e que, para ter tantas consequências nesse período de seca, provavelmente a doença que ela tem é essa que precisa ser tratada. Aí, como nós falamos inicialmente, o tratamento adequado para a rinite vai minimizar esses riscos aí. Tem que ser um tratamento constante, né? Tratamento continuado. É essa a questão que a gente tem que frisar bastante. Essas doenças precisam ser tratadas continuadamente, não só no momento da crise. A crise é só a ponta do iceberg. A base, que é a inflamação e que tem uma característica genética, isso não vai ser modificado, ela precisa tratar permanentemente. É como quem tem pressão alta, que precisa tomar o remédio o ano inteiro, mesmo sem sentir nada. Quem tem diabetes tem que tomar o seu remédio o ano inteiro, mesmo sem sentir nada. E quem tem um quadro respiratório alérgico precisa usar sua medicação continuadamente para se prevenir as crises. Certo. Pergunta do Gilson, de São Paulo, sobre ar-condicionado. Ele diz que quem trabalha o dia inteiro no ar-condicionado sofre mais com o tempo seco? O que fazer? O ar-condicionado resseca mais o ambiente mesmo, tira mais umidade do ar. Então, já com o tempo mais seco, claro que as consequências vão ser mais sentidas. Então, é importante manter aquelas condutas que nós falamos anteriormente, de prevenção tanto do ambiente interno quanto a si mesmo. O que as pessoas que são obrigadas a ficar o dia inteiro num ambiente com ar-condicionado, o que elas podem fazer? Hidratação, talvez umidificar um pouco o ambiente, mas não tem uma situação muito diferente a não ser sair desse ambiente. É uma situação difícil. Beber bastante água sim, ajuda, isso né? que eu falei, hidratar bastante, tomar bastante líquido, tentar umidificar um pouco o ambiente e tentar manter o mínimo possível esse ar-condicionado ligado. Procurar manter mais o ambiente ventilado com janelas e ventilador com a janela aberta. Pergunta da Sônia, de Brasília. Ela pergunta se a receita caseira de inalar vapor d'água com a cabeça coberta por uma toalha funciona. Pode funcionar um pouco no sentido de umidificar um pouco as vias aéreas. Talvez aplicar o soro fisiológico seja o mais adequado. Essa medida de inalar com uma panela de água quente, uma chaleira, serve mais para ajudar a expectorar um pouco ou tirar secreções do nariz quando existem secreções nasais mais ressecadas e facilita expelir essas secreções. Descongestionar. Exatamente. Mas, assim, no sentido só de prevenir o problema, pode ajudar, mas ajuda naquele momento, momentaneamente. Não é que você faz aquela inalação 15 minutos e está protegido o seu dia inteiro. Não tem um reservatório no corpo que mantenha isso, né? Então, funciona naquele momento. A pergunta da Célia, de São Paulo. Ela diz, minha filha de 3 anos tem rinite alérgica. Ouvi dizer que é preciso tratar logo para que não se transforme em asma. Ela pergunta, isso é verdade? A criança que tem rinite tem mais risco de ter asma? Muito interessante essa pergunta, porque a rinite alérgica tem uma relação muito grande com asma. 30% das pessoas que têm rinite alérgica possuem asma associada. Então, o controle da rinite ajuda muito no controle da asma. Se mantiver um quadro de rinite por muito tempo sem tratamento, é possível que ela comece a desenvolver quadro de asma também. Então, é fundamental o controle da rinite para o controle da asma também. Das pessoas que têm asma, pegar o universo de pessoas que têm asma, e 20% da população brasileira tem asma, 70% delas têm rinite também. Então é importante tratar bem a rinite direitinho. Exatamente. Uma interfere na outra. A base alérgica, a base inflamatória é a mesma. Portanto, tratar a asma é igual a tratar a rinite. Tratar a rinite também vai ajudar no controle da asma. Pergunta da Karina, de Franco da Rocha. Ela pergunta se praticar esportes é bom para quem tem asma. E pergunta também se é verdade que a natação é o esporte mais indicado. Outra pergunta muito interessante e com a resposta polêmica também. Porque qualquer esporte aeróbico é bom para quem tem asma. Seja corrida, bicicleta, tênis, basquete e natação. No entanto, existem alguns problemas ligados à natação. Porque muitas vezes o que ocorre? A água da natação possui cloro. O ambiente às vezes é fechado e a água é umidificada, a água é aquecida e cria-se um vapor, uma atmosfera no ambiente que quem tem rinite alérgica ou tem asma pode piorar da rinite ou da asma. O problema não é a natação, é o ambiente onde ela é feita. Se a natação for feita numa piscina salinizada, sem cloro, no ambiente aberto, é excelente exercício. Se a natação for feita num ambiente fechado, com água aquecida, com aquele vapor todo que fica no ambiente, a pessoa pode piorar. Então, é comum o relato de asmáticos, fui fazer natação para melhorar a asma e eu piorei, obviamente por causa do cloro.
e do ambiente. Então, a natação tem que ser escolhida e visto bem o local onde ela é realizada. É uma boa atividade, mas é uma boa que ser... atividade como exercício. Agora, o que envolve a natação, a água, o cloro, pode piorar a rinite, a sinusite e pode piorar a asma. Então, qualquer esporte aeróbico, a pessoa não precisa fazer natação. Se a criança não gosta de natação, põe para fazer futebol, tênis, basquete, vôlei, corrida, dança, qualquer outra coisa, não necessariamente pôr a cabeça embaixo d'água. A gente tem uma pergunta aqui da Juliana, de Campinas. Ela gostaria de saber de uso demasiado, ou seja, várias vezes ao dia, de Berotec, como compromete o coração e o pulmão. O Berotec, na verdade, é um nome comercial de uma droga chamada fenoterol, que é um broncodilatador para alívio imediato da asma. É uma excelente droga para o alívio da crise naquele momento. Se ela está precisando usar frequentemente esse medicamento, é porque ela não está tratando adequadamente a sua asma. Então, ela está entrando em crises recorrentes, correndo risco de vida, não por causa do remédio, mas por causa da asma que está numa gravidade grande. Então, é importante que ela faça o tratamento de manutenção preventivo, como nós falamos antes, para que ela não entre em crise, porque aí se evita o uso do medicamento. O medicamento não é o risco é a asma grave. Pergunta da Cíntia, ela quer saber, ela diz que o filho dela tem repetidas infecções respiratórias, como gripe e amidalite. Ela pergunta se a origem disso pode ser a poluição e o tempo seco. A origem disso pode ser a alergia que não está sendo vista. Ninguém fica gripado o ano inteiro. Ninguém tem gripe 12 meses no ano. Geralmente o que é dito gripes, tem gripe uma atrás da outra, é um quadro alérgico que não está tratado. Então a pessoa tem crises de rinite repetidamente, essas crises de rinite favorecem a ter infecções, aí vai evoluir com uma sinusite, por exemplo, e a pessoa fica o tempo inteiro com o nariz fungando, com o nariz escorrendo, espirrando. Então a questão não é a poluição é o fator que agrava o problema. Ela tem que tratar a causa do problema, que provavelmente é uma alergia respiratória que não está sendo vista, não está sendo tratada. Tem que ir ao médico investigar Exatamente. essa causa. A gente ouve até algumas pessoas falando, estou gripado há mais de um mês. Então não é uma gripe. Não existe gripe há mais de um mês. Gripe dura 3, 5, no máximo uma semana. O que fica persistentemente são as complicações que vêm daí. Ou uma sinusite crônica, ou então ela tem um quadro alérgico que não foi visto. A Luciana, ela pergunta sobre rinite. Como fazer para melhorar a rinite nesses dias secos? Nós falamos, tem que tratar a rinite basicamente. Tem que fazer o tratamento preventivo durante todo o ano para que se evitar essas complicações nesses períodos em que geralmente elas acontecem, que é nesse período de tempo seco ou de inverno. A pergunta aqui da Maria Amélia, de São Paulo, ela quer saber, quando a pessoa está gripada, quais são os sinais que devem servir de alerta sobre a possibilidade de uma complicação para a pneumonia? Isso é muito interessante também, porque normalmente a pneumonia ela acontece após um período assim de gripe. Então, as bactérias que se alojam na região do nariz, elas acabam correndo para dentro dos brônquios, para dentro do pulmão e levam à pneumonia. A gripe é uma doença que em 3, 5 dias está resolvido. Tem nariz entupido, dor de garganta, sai um pouquinho de secreção quando eu sou o nariz. Pode ter febre também. Febre pode ter, pode não ter febre. Agora, a pneumonia geralmente tem uma quebradeira geral no corpo, a pessoa fica inteira mole. Normalmente tem uma febre alta, tem uma tosse com catarro, tem uma febre, né? Eu já falei da febre, pode ter dor no tórax e acaba se estendendo um pouco mais. Então, se a pessoa acaba tendo esses sintomas um pouco mais prolongados, de uma maneira mais grave, o ideal é que ela vá direto ao pronto-socorro para se avaliar se está com pneumonia. Então, tosse, febre alta, dor no corpo, dor no tórax, expectoração de catarro, tudo isso são sintomas de que não é sozinho uma gripe. Então, e se ela deixar passar, pode até morrer decorrente de uma pneumonia. Então é importante que ela vá no pronto-socorro com rapidez se aquela gripe durou mais do que 3, 4 dias. As crianças e os idosos são mais vulneráveis, né, doutor? Sim, crianças e idosos, como eu falei anteriormente, as crianças porque o sistema imunológico ainda não está totalmente desenvolvido, e os idosos porque já tem uma certa deficiência do sistema imunológico, acabam sofrendo mais complicações da pneumonia. Não que ninguém fora dessa faixa etária possa não ter pneumonia. Todos estão sujeitos, só que crianças e idosos acabam morrendo mais de pneumonia e por isso tem que ir mais rapidamente buscar o atendimento. Pergunta da Doralice, aqui de São Paulo. Ela pergunta com qual frequência deve ser usado o umidificador de ar para uma criança de 3 meses com pneumonia? Olha, não tem, quanto ao umidificador de ar, um dado que te diga quanto é o seguro para se utilizar por quanto tempo. Como eu falei
no início. Se a gente deixar muito tempo isso daí ligado, pode criar umidade nas paredes e levar a mais complicações. Então, 30, 40, no máximo 60 minutos no ambiente, já é mais do que suficiente, desliga, depois não deixa ligado. Agora, umidificador e pneumonia não tem uma relação direta. Pneumonia ele tem que tratar com antibiótico, se tiver num grau maior de gravidade, tem que estar no hospital. Isso vai variar muito da intensidade ou da gravidade da pneumonia. É uma criança de 3 meses, né? Então é uma situação bastante delicada e precisa ver todo o contexto que está envolvido. Então, criança com pneumonia tem que estar no médico tomando antibiótico, fazendo um tratamento especializado, não vai ser o umidificador que vai resolver esse problema. O Marcelo Amorim, de Belém. A gente falou um pouquinho sobre descongestionante nasal, né? Ele queria saber se faz mal de maneira rotineira, se usar de maneira rotineira. Sim, esse é um medicamento que não deve ser usado de maneira rotineira, no máximo 3, 4 dias, só para aquele alívio naquela crise. Ele tem que fazer uso da medicação continuada, apropriada, anti-inflamatória, que o médico, quando for avaliar a situação dele, vai indicar para que ele não tenha os problemas de crises como ele deve estar tendo. Certo. Na próxima quarta-feira, dia 29, comemora-se o Dia Nacional de Combate ao Fumo. E é sobre tabagismo a pergunta que vem das ruas de São Paulo. Meu nome é Kátia, eu gostaria de saber se eu parasse de fumar hoje, se eu ainda corro o risco de obter alguma doença, mesmo não fumando mais. Então, doutor Mauro. É sempre saudável parar de fumar, em qualquer momento. Mesmo a pessoa já tendo alguma doença desenvolvida pelo cigarro, ela vai postergar o momento da morte, porque todo mundo que fuma vai ter alguma consequência do cigarro mais cedo ou mais tarde. Quanto mais cedo se parar de fumar, menor os riscos de desenvolver doenças relacionadas ao cigarro do que se a pessoa parar mais tarde, quando já tiver uma doença. Não é possível saber se ela já tem alguma doença ligada ao cigarro ou não. Aí só uma avaliação médica adequada vai saber se ela tem alguma doença ligada a isso para saber dos riscos. Agora, doenças ligadas ao cigarro são doenças para sempre. Uma vez a pessoa adquirindo, e a principal delas é chamada DPOC, que a sigla é Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica. Popularmente, a gente poderia chamar como bronquite crônica com enfisema pulmonar. Essa doença é uma doença irreversível. Uma vez adquirida, a pessoa vai ter para o resto da sua vida. Só que ela tem graduações, graus mais leves até graus muito graves. Então, no instante que ela parar de fumar, há uma tendência de estabilizar isso naquele ponto em que ela já desenvolveu. Ela não vai, teoricamente, progredir mais. Se ela continuar fumando, vai chegar a níveis muito mais graves, né? Então, se ela parar de fumar no momento que ela está dizendo, ela é jovem, aparentemente pela televisão, muito provavelmente ela não desenvolveu ainda alguma doença e não deve desenvolver doença pelo cigarro. Se continuar fumando, provavelmente sim. Certo, a gente vai para um rápido intervalo. Nós já voltamos com mais perguntas e respostas sobre o ar seco e problemas respiratórios. Mande suas perguntas que o Dr. Mauro Gomes vai tirar suas dúvidas. Estamos de volta com o Pronto Atendimento. Hoje nós estamos falando sobre o ar seco e problemas respiratórios. E quem está tirando as dúvidas dos telespectadores é o médico pneumologista Mauro Gomes. Doutor Mauro, o Anderson Campos, aqui de São Paulo, ele pergunta: meu sobrinho de 6 anos está usando a bombinha há cerca de 5 meses a pedido do médico. Usar essa bombinha continuadamente pode trazer algum risco à saúde? Olha, os medicamentos para tratamento da asma são todos por via inalatória. Todos são à base de algum dispositivo para aspirar para dentro do pulmão, seja a bombinha por spray, seja uma cápsula com pozinho, ou seja outros dispositivos que têm pó dentro dele para serem aspirados. São os medicamentos mais modernos para tratamento da asma. O que varia de um dispositivo para outro é o tipo de medicamento que está lá dentro, né? Então, precisa ver qual a maneira como ele está tratando, mas os medicamentos mais novos, de uso contínuo, mais modernos, são todos à base de algum dispositivo para aspirar dentro do pulmão. Se o médico indicou e pediu para usar continuadamente, provavelmente vai trazer benefício e é um tratamento muito adequado. É seguro? Seguro. Pergunta da Jussara. Ela quer saber qual a diferença entre asma e bronquite. Isso é muito interessante, né? Porque são doenças diferentes mesmo. A asma é uma doença de base genética, que está ligado com alergia, então a exposição a fatores alérgicos, como a gente falou durante o programa inteiro aqui, vai favorecer o desencadeamento de crises. A bronquite é uma doença que tem sintomas um pouco parecidos com a asma, mas é uma doença que se desenvolve ao longo da vida relacionado ao tabagismo.
Então, a pessoa que fuma, ela não iria ter doença nenhuma respiratória, mas de tanto fumar, como a gente conversou com a outra telespectadora ali, ela vai começar a desenvolver problema de tosse, de falta de ar, de chiado, de expectoração, e é uma doença crônica cujo tratamento vai aliviar os sintomas, não vai trazer de volta a vida anterior normal que ela tinha. O asmático não. Fazendo o tratamento adequado, vai ter uma vida absolutamente normal com o uso da sua medicação, sem limitação. A bronquite está sempre relacionada ao tabagismo, doutor Mauro? 90% das vezes ligada ao tabagismo e ao enfisema pulmonar. Obviamente, existem exposições ocupacionais que podem levar a isso. Alguns trabalhadores de mineração, algumas indústrias especificamente, podem expor a pessoa ao desenvolvimento da doença. Agora, não é uma doença de causa genética, não é uma doença de causa alérgica. Se a pessoa não fumar, não vai ter essa doença, diferente do asmático, que tendo uma base genética, independente da exposição a algum fator ou não, ele pode ter a crise. É uma doença, então, mais ligada ao comportamento, ao ambiente, a bronquite, né? Sim, exatamente. É uma doença ligada especificamente ou muito provavelmente ao tabagismo, seja ele ativo ou passivo, as pessoas que convivem com o fumante. Tá certo. Doutor Mauro, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Foi muito bons esclarecimentos. Espero contar com a sua presença em uma próxima oportunidade. Obrigado, eu agradeço o convite e fico à disposição. O Pronto Atendimento de hoje fica por aqui. Amanhã, sábado, a gente se encontra em novo horário, às 2h15 da tarde. Nós vamos falar sobre a fertilidade do homem. Mande já a sua pergunta. Um ótimo dia para você. Até amanhã.